Deus abençoe a sua vida. Quero ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Acompanhe o texto e a partir dali tomamos base então para esta fala. Diz assim o texto: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quero falar nesse vídeo sobre duas classes de pessoas. Israel, quando passava pelo deserto, quando marchava pelo deserto, durante os 40 anos, eles tinham um compromisso, e esse compromisso era chegar até a terra prometida, em que Deus prometeu para Abraão, dar uma bênção para Abraão e a sua posteridade. E aqui no texto nos fala de duas classes de pessoas. Pessoas que iam na retaguarda e pagavam um preço alto. Pessoas que iam na retaguarda e eram abatidas pelos amalequitas. Aqui diz o texto que os amalequitas perseguiam e abatiam aqueles que estavam fracos. Quando examinamos o texto no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, ali diz que Deus escolheu Israel para ser cabeça e não cauda. Significa então que quando Israel ficava na retaguarda, ficava atrás, eles perdiam, eram oprimidos, eram perseguidos, eram abatidos pelos amalequitas. As pessoas que ficavam na retaguarda pagavam um preço alto. Quando nós vemos Números capítulo 2, ali nós examinamos a formação de Israel, como que Israel marchava pelo deserto. Eles eram uma nação, ou que seja, um povo que marchava pelo deserto e era um povo organizado. As tribos de Israel tinham uma formação de cruz. Como assim? Como uma formação de cruz? Pois vemos ali que as tribos de Israel, ao norte, sul, leste e oeste, então isso formava uma cruz, e no centro ia o tabernáculo, aos cuidados dos levitas. Ao norte havia 3 tribos, ali estava Dan, Aser e Naftali, e ao norte estava Rubens, Simeão e Gade, e ao leste estava Judá, Issacar e Zebulum, e ao oeste, aí a formação de mais 3 das tribos de Israel: Benjamim, Efraim e Manassés. E a tribo de Levi, os levitas, eles iam no centro. No centro eles cuidavam dos tabernáculos, cuidavam do tabernáculo, das peças, dos utensílios do tabernáculo. E no centro era então o tabernáculo onde era feito o sacrifício, ou que seja, os sacrifícios de animais eram feitos no centro. E o povo marchava, e na retaguarda ficavam alguns que não conseguiam acompanhar o caminhar pelo deserto. E o que acontecia com eles? Eles eram alvos, se tornavam alvos dos amalequitas. Eles se tornavam presas fáceis para os amalequitas. E o que nos chama a atenção é que isto representa para nós a cruz de Cristo. Quando nós nos afastamos de Cristo, aí nós pagamos o preço. Quando nós passamos por desentendidos e não damos valor para a cruz de Cristo, então nós nos tornamos alvos dos amalequitas. E o que representa hoje para nós? O que significa isto para nós hoje? Significa que nós fracassamos quando ficamos na retaguarda, quando nós nos distanciamos da cruz de Cristo, quando nós nos distanciamos de Jesus, aí nós pagamos um preço. Nós pagamos um preço alto. E aquelas pessoas que ficavam na retaguarda não conseguiam acompanhar esta formação de cruz, não conseguiam acompanhar os passos daqueles que iam pelo deserto. Então os amalequitas alvejavam, os amalequitas
perseguiam e abatiam. O texto diz que os que estavam afadigados, os que estavam cansados, os fracos se tornaram alvos dos amalequitas. E nesse texto fala profundamente aos nossos corações a questão da cruz de Cristo, o porquê de afastarmos da cruz de Cristo. Nós não podemos nos afastar de Deus. Ainda no livro de Isaías, capítulo 34, em versículo 1, ali diz: chegai vós nações e escutai, e povos, ouvi a Deus. Chegai vós a Deus. Então nós temos que chegar a Deus, nós temos que nos aproximar de Deus, nós precisamos. Quando vemos no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15, quando o rei Asa foi repreendido, ali o texto diz que o profeta, usado pelo Espírito de Deus, ali repreendeu o rei Asa, dizendo então que quando o rei virasse as costas para Deus, aí Deus também viraria as costas para o povo de Israel e para o rei Asa. Nós vemos então que a palavra nos chama a atenção pelo fato de que nós precisamos estar próximo de Deus, próximo da cruz de Cristo, e não podemos nos distanciar. Quando nós nos distanciamos da cruz de Cristo, aí nós pagamos o preço, e muitas vezes nós pagamos o preço com a própria vida. Os amalequitas, naquele tempo, não poupou os fracos, não poupou os afadigados, não poupou aqueles que estavam na retaguarda, pois eles estavam vulneráveis e se tornavam presas fáceis para os amalequitas. No entanto, aqueles que acompanhavam a marcha, aqueles que acompanhavam aquela formação de cruz no deserto, eles tinham uma certa proteção e os amalequitas nada podiam fazer com eles. E isso para nós é um ponto forte, porque quando nós marchamos pelo deserto, que esse mundo hoje representa o deserto, quando nós marchamos unidos, quando nós marchamos firmes na promessa, aí nós conseguimos ter êxito, e os amalequitas nada podem fazer contra nós, contra a nossa família. Os amalequitas hoje representam todas as opressões do mundo. Os amalequitas representam hoje tantas coisas que nos oprimem, tantas coisas que nos perseguem. Os amalequitas hoje representam os espíritos de potestades, os demônios que se levantam contra nós, contra o nosso casamento, contra as nossas famílias, contra o nosso emprego, querem nos abater. Os inimigos das nossas almas querem nos abater, mas há um segredo, e esse segredo é nós estarmos muito próximo da cruz de Cristo, muito próximo de Jesus, de Deus, estarmos para sermos vencedores e sermos fortes. Se Deus escolheu Israel para ser cabeça e não cauda, esta promessa também é para nós. Se nós fomos escolhidos para sermos cabeça, então nós não devemos ser caudas. Nós vemos que o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós precisamos de poder, nós precisamos ter autoridade, nós precisamos vencer as barreiras, e só somos fortes quando nós nos aproximamos de Deus. Ainda a palavra de Deus fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, ali diz: chegai vós a Deus, e Ele chegará a vós, Ele se chegará a vós. Então o texto diz que nós precisamos chegar a Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos estar junto de Deus. Então, aquela formação de Israel, quando marchava pelo deserto, representava isto, representava a cruz de Cristo.
para nós é um ponto forte, é uma mensagem forte para nós, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar mais da cruz de Cristo. Nós vemos a palavra de Deus ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ali diz: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, o adversário da vossa alma, está bramando ao vosso derredor para tragar, para nos tragar. Ele quer então nos devorar, ele quer nos destruir. E como que nós encontramos proteção para nos defender dos nossos inimigos, dos inimigos das nossas almas? É estando bem com Deus, estando próximo de Deus, estando junto à cruz de Cristo, entendendo o mistério da cruz de Cristo. Nós precisamos nos aproximar, pois o texto diz que Israel, que ia pelo deserto, ali havia duas classes de pessoas: os que eram abatidos pelos amalequitas e os que iam vencendo cada dia os desafios do deserto, o sol calcigante, a seca no deserto, a fome e todas as provações. Mas eles iam vencendo cada dia, cada etapa, cada momento, porque eles iam acompanhando fortes nesta formação de cruz. Mas aqueles que não conseguiam eram abatidos, eram perseguidos, eram feridos, porque eles estavam na retaguarda. Então, esse texto fica para a nossa meditação. Eu não sei qual é a sua situação hoje com Deus, com Cristo, mas medita. Te convido a meditar nesse texto e se aproxima de Deus, se aproxima da cruz de Cristo, tenta entender o mistério da cruz de Cristo, e aí você vai ver que os amalequitas não podem interferir no teu casamento, não podem interferir na tua família, não podem interferir no teu trabalho, na tua saúde, na tua felicidade, no teu caminhar no dia a dia, nesse mundo que representa o deserto. Os amalequitas nada podem fazer com aqueles que estão próximos de Deus, que estão juntos de Deus e que entendem o mistério da cruz de Cristo. Achegai-vos, nações, chegai-vos. E aí Deus faz uma proteção especial para aqueles que estão muito próximo dele. Então fica para a tua meditação, fica para o enlevo do teu ânimo, da tua fé. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.